você está melhor informado do que se estivesse assistindo à velha mídia. Isso é óbvio, mas eu não queria deixar de tirar um pouco de onda com esse pessoal, porque realmente o nível é muito baixo. Os caras não conseguem fazer um trabalho e acabam sendo desmentidos, às vezes, até no dia seguinte. Lembram da minha aposta? Eu apostei ontem no programa que Carla Zambelli chegaria tranquilamente à Itália. Aliás, eu vou fazer até o seguinte, Bruno, coloca o Paulo Figueiredo para o Paulo Figueiredo assistir. Claro que a Zambelli é diferente do Eduardo. Claro, são pessoas diferentes, com capacidades diferentes, com posicionamentos diferentes, em situações jurídicas diferentes e com papéis diferentes. Zambelli, se Deus quiser, eu já falei isso aqui no ar, se ela for para a Itália, como tudo indica, a gente vai falar sobre isso, e precisar de suporte técnico na Itália para fazer o que precisa ser feito, eu sei o que precisa ser feito na Itália. Eu sei que nós precisamos de audiência pública no parlamento italiano, nós sei que precisamos de moção, nós sei que precisamos que a Meloni tome determinadas medidas, que cobre o Itamaraty, que procure preservar o direito dos cidadãos italianos no Brasil. O roteiro é o roteiro dos Estados Unidos, a Carla Zambelli nada falou além disso. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro pavimentaram um caminho. Eu quero copiar e fazer igual. Palmas. Esse trecho não tem absolutamente nada a ver com o que eu pedi para vocês cortarem. Eu pedi para vocês cortarem o trecho onde eu disse que a Carla Zambelli estaria, que eu apostava que a Carla Zambelli estaria em segurança na Itália. Não, inclusive é isso que está no roteiro do programa. Até parabéns, adorei me assistir, é muito bonito, a qualidade da sua produção é maravilhosa, Bruno, mas não era esse o trecho que a gente devia ter colocado no ar. A vida, coisas de programa ao vivo. Mas seja como for, depois vocês procurem, façam o que o pessoal não fez na produção, procurem o programa de ontem, vocês vão ver que eu disse o seguinte, que eu não daria conselhos jurídicos para a Carla Zambelli, mas que se eu fosse apostar, eu apostaria que a Carla Zambelli estaria em segurança na Itália. E enquanto eu disse isso ontem, na mesma hora em que hoje de manhã eu recebi a notícia, eu recebi às 5h45 da manhã, a notícia de que a Carla Zambelli tinha chegado em segurança à Itália. Chegou por volta de 5h10 da manhã do horário leste, ou 11h10 da manhã do horário da Itália, e chegou em segurança com o marido dela na Itália, sem ser incomodada no aeroporto. E enquanto eu postava isso, veio uma enxurrada de bosta na grande mídia. A Folha de São Paulo resolveu publicar essa matéria dizendo que o governo Trump sinaliza negar pedido de extradição da Zambelli, que cogita ficar nos Estados Unidos. Notícia de hoje da Folha de São Paulo. Enquanto isso, Paulo Figueiredo estava dizendo que Carla Zambelli já está em segurança na Itália, como, aliás, eu tinha antecipado que aconteceria. Os caras estavam dizendo que a mulher estava pretendendo ficar nos Estados Unidos, enquanto a mulher já estava na Itália. Eu me pergunto, de onde essas pessoas tiram essas informações? Eu faço a pergunta porque, enquanto a Folha de São Paulo publica essa matéria, que, como eles gostam de dizer, espalha desinformação, né? O Fábio Zanini não lê o Paulo Figueiredo, não assiste Paulo Figueiredo. Mas, aparentemente, pelo menos a Mônica Bergamo veio e assiste o Paulo Figueiredo. O blogueiro, neto de ditador, sei lá o que, Paulo Figueiredo. E ela deu a notícia correta. Mônica foi correta em publicar. Carla Zambelli está bem em segurança na Itália, diz Paulo Figueiredo, conforme eu havia no X. Ou seja, a própria imprensa, a própria Folha de São Paulo, desmentindo a própria Folha de São Paulo. A Folha que leu o Paulo, desmentindo a Folha que não leu o Paulo. E não é só o Zanini, não. O Zanini até acerta muitas vezes, tá? Alguém meteu ele nessa barriga. Zanini, melhore suas fontes. Procure meu contato, melhore suas fontes, porque eu te ajudo a não cair nesses erros. Mas o G1, por exemplo, publicou uma matéria cujo objetivo era explicar o que poderia acontecer com a Carla Zambelli. E depois disso, não deu tempo de entrar aqui na produção, agora todos os jornais estão dizendo que a Carla Zambelli já foi colocada na difusão vermelha. E aí eu vou buscar a fonte das matérias e não tem. Se você procurar na lista da Interpol, não está lá a Carla Zambelli. Eu vou ser honesto com vocês, a Interpol não publica todas as pessoas que estão na sua lista, mas não tem uma declaração oficial da Interpol, não tem uma Interpol dizendo que acatou, não tem absolutamente nada disso. O que tem é o Globo dizendo que a Interpol incluiu a Carla Zambelli na lista. Você fala assim, tá, de acordo com quem? De acordo com alguém que eu ouvi na Polícia Federal. Ora, talvez, e eu não estou dizendo aqui que é impossível, eu disse ontem no programa como era o processo, eu acho extremamente improvável que a Interpol não inclua, que a Interpol, olha, quase que uma falha, né? Eu acho extremamente improvável que a Interpol inclua o nome da Carla Zambelli em tempo recorde de um dia. Um caso tão pesadamente político.
E mesmo tendo incluído, não vejo dificuldade para que o nome dela seja retirado. Vejam, a Interpol já se recusou a incluir vários nomes na lista, como bem lembrou a Folha de São Paulo numa reportagem publicada hoje. Interpol se negou a incluir bolsonaristas na lista vermelha de procurados em revés a Moraes. De quem é a reportagem? Folha Jus. O Estadão também, que aliás publicou um editorial hoje de você vomitar, como o Estadão é um editorial que você vomita e um editorial que você bate palma. Um que você vomita e um que você bate palma. É o problema de você ser esquizofrênico e não ter uma posição clara. Ele publicou uma reportagem dizendo que ela ainda estava nos Estados Unidos quando a reportagem foi escrita, que poderia ser presa mesmo fora do país. Teve um cara, um youtuber, sei lá o quê, que postou um negócio dizendo Carla Zambelli está aqui a geolocalização dela em Fort Lauderdale. Porra, que fodão! Caraca, meu irmão, tu é muito fodão. Parabéns, troféu fodão. O fodão, a Carla Zambelli disse no Paulo Figueiredo Show de antes de ontem, ou de ontem, não, de anteontem, que estava em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Aí o troféu fodão fala, podem prendê-la em flagrante. Ou seja, a pessoa tá aí, estão aqui as coordenadas. O Space Liberdade postou dizendo urgente, porque tudo pro Space Liberdade é urgente. Urgente, William Bonner tem unha encravada. Urgente! Aí o cara botou aqui, coordenadas para a polícia prender em flagrante. Que polícia? Que polícia? Manda a Polícia Federal, só se foram jagunços do Alexandre de Moraes virem prender a Carla Zambelli. E eu volto a dizer, mesmo que o nome tenha sido incluído na lista da Interpol, como eu antecipei ontem, a chance da extradição é próxima de zero. Próxima de zero. Então eu peço a vocês, encarecidamente, parem de se informar pela velha mídia. Eu vejo muita gente que me acompanha baseando coisa em G1, Folha de São Paulo, Estadão. Não façam isso. O grau de apuração dessa gente é sofrível. O QI médio desses jornalistas é uma coisa horrorosa. Vejam, eu estou falando de QI. Vejam, por exemplo, não é só QI e caráter, e a gente nunca sabe quem é o culpado. Mas veja o caso, por exemplo, da Office Girl do STF. Bota, eu não vou assistir o vídeo inteiro, não, mas bota só um pedaço do vídeo dessa desprezível Daniela Lima na Globo News. Bota aí pra mim, Bruno. Agora, abandonou a causa, vamos juntos aqui, ele ia trabalhar exatamente em diminuir o tamanho da pena da Zambelli, porque com a pena que ela tem hoje, essa senhora, ela vai para o regime fechado. A ideia era colocar abaixo de 8 anos, conseguir rever alguma das qualificadoras que colocaram ela com essa pena de 10 anos de prisão por unanimidade, né, no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, como ainda havia recursos, a apreensão do passaporte não era, digamos, uma regra. Mas depois da fuga da Zambelli, e esse é o lead, a apreensão de passaporte deve ser adotada como regra geral. Em especial porque, após Eduardo Bolsonaro e depois dela imitar o filho do presidente, percebe-se dentro do Supremo que a fuga ou que a saída do Brasil se tornou uma espécie de regra ou de roteiro para personagens da extrema-direita, dessa ala da extrema-direita que se abriga dentro do PL e que estão na mira da justiça, seja por participação em atos golpistas, seja por perseguir gente à mão armada na rua, ou seja, no caso dela, por condenação, por ter invadido ou ordenado e pagado a invasão dos sistemas do Conselho Nacional. Tem tanta mentira aqui, vamos por parte. O regime... Vejam que canalice, né? A ideia era que tentassem até reduzir a pena dela. Olha como os meus mestres do Supremo Tribunal Federal iam ser até bonzinhos. Se ela entrasse com recurso, dava para reduzir a pena dela. Só esqueceu falar, e esqueceu intencionalmente, só esqueceu de falar que existe um outro processo contra ela, que é o processo da arma. Eu digo que esqueceu intencionalmente porque você acabou de lembrar e dizer, inclusive, e condená-la no ar antes dela ter sido condenada no Supremo Tribunal Federal. Então não é que você não soubesse que existe esse processo ainda. É que você sabe que ela vai ser condenada nesse processo e está agindo com má fé. Justiça. Então, agora, assim, o que a Zambelli conseguiu de fato? Isso eu acho importante dizer aqui para vocês, tá? Olha o recadinho enviado. Vejam que coisa. Sim, não vomite na sua televisão. Eu peço desculpa, eu faço Paulo Figueiredo Show agora às 3 da tarde, porque já deve ter dado tempo de você almoçar. Mas cuidado para não vomitar o seu almoço na televisão e no teclado. Porque vejam o recadinho de ameaça que essa
Manda. O resultado prático, o produto da ação da deputada Carla Zambelli, para quem enfrenta processos no judiciário brasileiro, é o de recrudescer a vigilância sobre os personagens que estão sob investigação. Olha que maravilhoso. Recrudescer a vigilância. Esse é o Estado democrático. Ai de quem fugir, porque nós vamos recrudescer a vigilância. Então, a apreensão do passaporte, regra geral, é assim que está o entendimento. Regra geral, foda-se o que diz a lei. Agora a regra geral é essa. Você é responsável pelo que a Carla Zambelli fez. O Eduardo Bolsonaro é responsável pela Carla Zambelli, o Jair Bolsonaro é responsável pelo Eduardo Bolsonaro, é todo mundo responsável por todo mundo. E nego quer que uma pessoa fique para inventar E o mais louco, que você vai ver a tese que ela continua aqui agora, é que as pessoas acham que a pessoa tinha que ter ficado para enfrentar esse sistema de justiça. No Supremo hoje, né? Para Bolsonaro, o que vai acontecer? O deputado Lindbergh Farias já... Para Bolsonaro! Use tornozeleira eletrônica. O Supremo vai conceder? Não, mas a vigilância vai aumentar. Como é que você sabe que o Supremo não vai conceder? Porque o Alexandre te mandou no zap. Entendi. Tá. De novo, sinceramente... Não, o que vai aumentar? Peraí, volta. Apesar de... De novo, sinceramente, gente, a deputada Carla Zambelli, apesar de... Não, volta. Não vai conceder? Não, mas a vigilância vai aumentar. De novo. A vigilância vai aumentar. De quem? Do Bolsonaro. Por quê? Porque a gente vive um estado de vigilância. Sinceramente, gente, a deputada Carla Zambelli, apesar de, como a Marina disse, ela está pretendendo fazer as pazes com o PL, porque, de novo, ela representa a ala, a franja da extrema-direita dentro do próprio partido do Bolsonaro, a ponto de ser expurgada pela família. Então, apesar dela estar querendo fazer as pazes, né, na prática, a Zambelli, de novo, atirou no pé do Bolsonaro. Saiu ali para fazer esse tour até a Europa, para se refugiar na Itália, depois de ter sido... Peraí. Ela foi fazer um tour ou foi se refugiar? Condenada e de saber, ter ciência pela defesa técnica de que ela não teria como reverter a condenação, mas tentar minorar a pena para não ir para o regime fechado, o que ela conseguiu, de novo com isso, foi piorar o ambiente de vigilância sobre o bolsonarismo. Mas olha que loucura, cara! A mulher fala essa porra no ar. Ela fala essa parada no ar e diz que o Brasil é uma democracia. Diz que por conta das ações da Zambelli vai ser recrudescido o sistema de vigilância e a tomada de passaporte. Lembrem-se, já foi tomada do Bolsonaro há 2 anos. Será a partir de agora a regra. E a mulher fala isso no ar. No ar. E eu, que defendia golpe. Minha filha, se isso não é defender ditadura, eu não sei o que é. Você está aplaudindo uma ditadura no ar. Você está considerando normal e bom. Agora, como se a Zambelli... Primeiro, o Bolsonaro não é responsável pelos atos da Zambelli, evidentemente. Não é responsável pelos atos do filho maior de idade, Eduardo Bolsonaro. Agora, a Zambelli também não é responsável pelo que vai acontecer com o Bolsonaro. Aliás, eu não sei lá o que caralhos o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Eu não sei. Eu digo, se fosse eu, não tinha nem voltado. Mas aí... Cada cachorro que lamba a sua, meu amigo. Eu, se estivesse na posição da Zambelli, não ia estar preocupado com qual vai ser a repercussão para o Bolsonaro. Eu ia sair. Ia tentar brigar pelo Bolsonaro do lado de fora. As mesmas pessoas que dizem que o regime de recrudescimento, blá, 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 acham que a pessoa tem que ficar lá e submeter ao regime de tirania. E a Globo News, uma apresentadora da Globo News, é usada como garota de recados do Supremo Tribunal Federal para dizer para a direita, olha o que a Zambelli fez com vocês. É mais ou menos o que eu disse que acontecia na Coreia do Norte. É mais ou menos o que eu disse que acontecia ontem na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é o seguinte, se você sair, nós vamos atrás da sua família. No Brasil se você sair, nós vamos retroceder contra os seus aliados políticos. Ninguém pode defender isso em santa consciência. Isso não se trata de defender a Zambelli, de defender o Bolsonaro, de defender o Eduardo, de defender o Paulo Figueiredo, de defender o fulano, o Alan dos Santos. Isso é inaceitável. Colegas jornalistas, eu faço um apelo. Reprovem esse tipo de conduta. Meu Deus do céu. Os rumos do Brasil são assustadores. São absolutamente assustadores. E as pessoas em casa que falaram assim, dane-se, agora eu não vou mais acompanhar a política, eu vou cuidar da minha própria vida, como um avestruz que enfia a cabeça dentro do buraco. Eu juro pra você, a quantidade de gente que eu encontro nas ruas que fala assim, Paulo Figueiredo, eu acompanhava você todo o tempo em 2022, mas fiquei tão desanimado ou desanimada que a partir de... Aí eu nem vejo mais política, eu não quero nem ver. Eu olho e falo assim, entendo, você enfiou a cabeça no buraco, né? É um ótimo mecanismo de defesa. Quando você enfia a cabeça no buraco, você levanta o rabo e vem alguém e entra com força. E é isso que está acontecendo hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Começou ontem,
E continua hoje com o julgamento mais importante do país. Aliás, dia de esporro geral. Comecei dando esporro na imprensa, hoje vou dar esporro na oposição. Como pode todos os parlamentares da oposição não estarem falando sobre a censura das redes sociais com o julgamento do Marco Civil da internet? Orem por um milagre. Ah, Paulo, sei lá, nem não sabe o que é a porra de artigo 9 de sei lá o quê, de Marco Civil da internet? É claro que não. E é para isso que serve jornalista e para isso que serve o representante do povo no parlamento, para chamar a atenção para esse assunto, que é o assunto mais importante do país. Mais importante que a eleição. Mais importante. Muito mais importante. Eu expliquei ontem aqui no programa como o Marco Civil da internet, caso prevaleça a tese atual do Supremo Tribunal Federal, impede que o Brasil tenha rede social. Não existe rede social. Você vai ter, sei lá o quê, o fórum do Lula. Porque as redes sociais vão censurar conteúdo como nunca antes e como não fizeram em lugar nenhum do mundo. E os parlamentares brasileiros não estão falando desse assunto o dia inteiro. Não só os parlamentares, todos os influenciadores, todos os jornalistas, todos os comunicadores. Esse deveria ser o assunto do Brasil. Orem, botem hoje o joelho no chão e peçam para um Cássio Nunes, sei lá, um doido qualquer desse, que não seja o Cássio Nunes, pedir vistas. Que, aliás, foi o que fez o ministro André Mendonça, graças a Deus. Talvez por isso terrivelmente evangélico. Essa segurada que o André Mendonça deu nesse processo até agora foi, assim, maravilhosa. A gente está à beira das sanções dos Estados Unidos, agora eu vi que fica para a semana que vem, talvez, vamos saber. Por isso que eu sempre falo com o Eduardo, não dá prazo, porque essas coisas não dependem da gente, essas coisas dependem do andamento da Casa Branca. Eu tô no dia a dia, eu tô vendo, ó, órgão tal disso, não sei o quê, puta, tem que convencer agora não sei quem, aprovaram a minuta, puta, agora tem agenda de não sei o quê. Eu tô vendo o dia a dia, não coloque data, por isso que eu não coloco data. Volto a dizer, grávida de 38 meses, de 38 semanas, perdão, com ultrassom, bebê bonito na barriga. Quando que vai nascer? Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser com 40 semanas, pode ser com 42,